Bom dia, galera! Bem-vindo a mais uma live do Diariamente. Deixa eu fixar o título aqui, Diariamente. Hoje a gente vai falar do poder de entender a hipnose. Fixado. Bom dia, deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Viviane, Denise Gama, bom dia. Kessia, acabou de entrar. Patrícia Andrade, sempre por aí, hein, Patrícia, aqui na terapeuta Omni. Mirandolinda Carvalho, bom dia. Renato Campos, acabou de entrar. Jaqueline Feltrin, que estava com a gente ontem na live. Grande Jaqueline, bom dia. Ellen Bartolome. Kátia Jacopetti, sempre por aí também. Fala, meu amigo Felipe Figueiredo, psiquiatra mais bem avaliado, o médico mais bem avaliado do mundo. Tá na live aí com a gente, hein, galera. Mister Ambiental, Renato, Adriana Bassi, que vai ser a nossa mais nova futura hipnoterapeuta. Josi de Araújo. Legal, galera toda aí presente. Bom, deixa eu tirar a música aqui. Sua Potência aí presente com a gente também. Cris Garcia, legal. Hoje, como eu prometi, né, nos stories, no grupo do Telegram, hoje o tema é bem poderoso e é um tema que, assim, se eu pudesse, eu falaria só sobre isso, né? Só que, infelizmente, eu não falo só sobre isso porque muitas pessoas ainda, né, diferente de vocês que estão aqui, mas muitas pessoas ainda não têm essa consciência de entender a profundidade que chega a esse assunto, né, que a gente estuda, a hipnose e a hipnoterapia. E eu gostaria de mostrar aqui um pouquinho mais a fundo o porquê que a gente deveria estudar isso e como a gente fala, a nossa convidada especial vai falar também, por que a gente deveria estudar isso desde criança. Como a nossa vida seria diferente, né, se a gente estudasse isso desde criança. É sobre isso que a gente vai falar hoje e entender um pouquinho do potencial que a mente tem quando a gente estuda sobre ela, sobre como você funciona, sobre como a mente funciona, sobre como as sugestões, né, entram na nossa mente e nos afetam. Porque hipnose e hipnoterapia é sobre isso, é sobre como sugestões entram na nossa mente e nos afetam. E a convidada que eu vou chamar aqui hoje, ela é uma das maiores hipnoterapeutas do Brasil. E quando eu falo realmente ser uma das maiores hipnoterapeutas, eu não falo só sobre o fato da profissão em si, de ser um terapeuta profissional que atende muita gente, que faz um bom trabalho. Obviamente isso é importante, ela é uma dessas, né, que faz um grande trabalho e ajuda muita gente já ajudou muita gente ao longo da vida dela, tem agenda lotada, tem gente não só do Brasil, mas vários lugares do mundo, mas acho que isso é um detalhe dentro dessa profissão de ser um hipnoterapeuta, né? Quando a gente fala de ser um hipnoterapeuta, de verdade, um hipnoterapeuta que realmente entende sobre o assunto, a gente está falando de alguém que busca esse entendimento para usar em si mesmo. Porque não adianta nada a gente ter um entendimento se a gente não pode usar esse entendimento para a nossa felicidade, para o nosso sucesso e para a nossa evolução. Senão fica só mais um conteúdo perdido ali, uma informação que não serve para nada, serve talvez para a gente ganhar algum dinheiro. Só que a vida é muito mais do que isso, né? Muito mais do que ganhar algum dinheiro. E
também deveria ser mais do que só ajudar as pessoas profissionalmente. Quando a gente entende a hipnoterapia, a gente de fato entende de fato, né? A gente não tem como a gente não querer usá-la na gente, olhar os nossos problemas, buscar evoluir a cada dia, tentar nos entender a cada dia. Então isso é um processo constante. Bom, algumas pessoas já sabem quem é a pessoa, né? Patrícia Andrade já acertou. O que eu vou chamar aqui é a Érica Yumi, que é uma instrutora, além de hipnoterapeuta, ela é instrutora da Omni Brasil também. Deixa eu conectar ela aqui para a gente começar esse bate-papo. Conectando. Bom dia, Érica. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom dia, pessoal. Legal. Primeiro, Érica, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui para passar um pouquinho da sua experiência, né, como hipnoterapeuta, experiência de vida também, para ajudar esse pessoal aqui que nos acompanha. Obrigada a você pelo convite. Érica, muita gente aqui já te conhece, né? A gente já sabe que você é instrutor e tal, sabe o que você faz, só que muita gente não tem noção de como a hipnoterapia, né, o entendimento da hipnoterapia te ajudou, mas acho que mais importante do que isso, como todo esse entendimento poderia ter te ajudado há muito tempo antes, né? Principalmente se você entendesse isso na infância, e não só você, se seus pais entendessem isso, né? E como você fala muito, a gente fala muito, né? Isso todos os pais deveriam entender de hipnoterapia para ter um filho, né? Deveria ser um pré-requisito, né? Não sei se você que falou uma vez, mas você tem cara das coisas que você fala, que quando não sei como chama, a mulher lá que vai registrar o nome da criança na maternidade, devia perguntar lá, deixa eu ver o certificado aí de hipnoterapeuta antes de você poder ter o filho. Tinha que ser E assim mesmo. tinha que ser assim, né? Que as crianças teriam menos problemas, os adultos teriam menos problema Com e o certeza. mundo seria muito melhor, né? Sim. Érica, para a gente te conhecer um pouquinho mais, conta rapidinho como que você chegou até o ponto de se tornar um hipnoterapeuta. Conta um pouquinho como que foi, o que você passou, né, na sua vida. Bom, alguns aqui já sabem, mas eu tive depressão por muitos anos, né? E muitos, quando eu falo, é tipo 10, 15. E quem tem esse sintoma ou já teve, sabe que são altos e baixos, né? Você não fica deprimido na mesma intensidade por 15 anos, não é assim também. São altos e baixos. Só que a gente sabe também que a gente só procura resolver um problema quando aquilo está incomodando, né? Então, nos baixos, eu ia buscar ajuda. Não, o que eu preciso fazer agora? Então, eu vou fazer terapia. E aí começou a minha jornada com terapia, né? Não dá para falar que eu não tentei, porque eu fiz 10 anos de terapia. E até a minha terapeuta não aguentava mais, chegou no final, ela falou, Érica, eu não tenho mais o que fazer com você, eu não sei mais o que a gente pode fazer. E aquilo foi um balde de água fria, assim, porque eu falei, putz, se uma profissional da mente tá falando que não sabe o que fazer comigo, então já era, né? E eu relutei muito, porque depois da depressão eu comecei a ter ansiedade, comecei a ter problema para dormir, e quem aqui já teve insônia uma vez na vida sabe o quanto destrói o dia quando você fica uma noite sem dormir, né? Comecei a ter síndrome do pânico também, que eu não conseguia subir no elevador sozinha, minha mãe tinha que ir junto comigo no trabalho. Então começou a ficar num estado assim, que falei, meu Deus do céu, minha vida saiu do controle completamente. E a gente vai tentando levar, finge que não tá acontecendo nada, toma seu remédio, faz sua terapia e vai trabalhar. Vai tentar fazer suas coisas. E não dava, porque aquilo começou a afetar minha vida de um jeito que eu virei um zumbi. Porque o remédio que eu tomava não me deixava triste, mas eu não sentia mais nada também. Parecia que se minha mãe morresse na minha frente, eu não ia sentir nada. Então eu falei assim, gente, que vida é essa? Que eu acordo, eu não tô sentindo nada, tanto faz como tanto fez. Eu passo o dia esperando a noite chegar para eu poder dormir, para eu não sentir nada, para eu acordar de novo. Eu pensava, cara, eu não quero mais acordar. Eu só quero ficar dormindo. E aí quando chegou nesse ponto de eu começar a pensar nessas coisas, e se eu dormir para sempre? E se eu não acordar mais? Nossa, às vezes eu pegava estrada, eu ficava pensando, nossa, tomara que passe um caminhão, tomara que passe um caminhão, tomara que eu sofra um acidente. É horrível ficar pensando nessas coisas, porque
Ao mesmo tempo, eu tinha medo de morrer, porque me falavam que ia ser pior depois. Eu falava, meu Deus do céu, já tá ruim aqui. Vai ser pior depois, então não tem o que fazer. Então, isso é uma coisa que a gente sente muita culpa, porque, em teoria, eu não tinha do que reclamar. Porque não me faltava comida, eu tinha lugar para morar, eu tinha família, eu tinha estudo. E aí, quando eu falava para as pessoas que eu tinha esse problema, eu ouvi muito, assim, pessoa falando assim: ai, Erika, eu acho que você tem pena de si mesmo. Nossa, tem tanta gente passando fome que não tem, que tem tanto mais para reclamar e você não tem nada para reclamar, você tá aí com depressão, você falta de Deus no coração. Nossa, aquilo me arrebentava, porque daí eu sentia culpa de estar de um jeito que eu nem sabia por que que eu tava. Porque eu falei, cara, eu não fui na farmácia e peguei um remédio chamado depressão e comecei a tomar voluntariamente. Ninguém acorda e fala, ah, acho que vou ficar mal hoje. Não é assim. E até eu ficava me questionando, cara, por que que eu tô assim? Mas não tem porquê, mas não tô entendendo. Então era uma tortura mental diariamente. Sei que depois de tentar todos os métodos tradicionais, né, remédio, terapia e tudo mais, fui para medicina alternativa, fiz tudo que tinha. Algumas coisas me ajudaram, só que eu sempre estava melhorando e piorando, melhorando e piorando. Porque eu acho que toda terapia, em algum nível, ajuda a gente, né? Não dá para jogar tudo no lixo assim, não. Mas eu queria ficar bem de verdade. Eu falei assim, eu queria de verdade descobrir o que, que tem aqui, porque eu não quero passar o resto da minha vida, né? Como eu costumo sempre falar, japonês vive pra caramba. Eu sei que eu vou morrer muito velhinha e eu não quero passar o resto dessa vida desse jeito. Eu quero ficar bem, quero ficar normal. E aí eu descobri a hipnose porque minha irmã me mostrou uns vídeos, né, na internet. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito nisso. Isso deve ser tudo encenação. E principalmente quando eu vi os vídeos falando depoimento, né, de pessoas que tinham se tratado através da hipnoterapia, falando assim, ah, eu fiz uma sessão e melhorei. Eu falei, para, capaz. Como é que deixam falar um negócio desse na internet? Isso é uma falta de respeito com quem tem essa doença. Só que eu não tinha nada a perder. Nada a perder. Eu já tinha tentado tudo, né? E aí eu fui buscar Google, melhor curso de hipnoterapia do Brasil. Enter, Omni. Falei, oh. Comecei a ler os depoimentos e eu fui fazer o treinamento. E quando eu cheguei no treinamento, eu cheguei muito receosa. Eu olhei assim para as pessoas, eu falei, esse pessoal aqui, não sei, cadê os médicos, cadê os terapeutas, cadê os psiquiatras? Porque eu achei de verdade que quem fazia esse tipo de treinamento era o pessoal da área da mentalidade. Eu achei que ia ter um monte de psicólogo lá. E muito pelo contrário. Não tinha ninguém na minha sala assim. Tinha coach, tinha engenheiro, tinha eu, arquiteto. Eu falei, gente, como assim? E quando eu tive a aula do modelo da mente, e quem aqui é hipnoterapeuta sabe que esse tal desse modelo da mente tinha que vir junto, assim, a pessoa nasceu já vem junto, o modelo da mente ali grudado, sabe? Porque aquilo tinha que ser obrigatório para qualquer ser humano. Eu falo assim, olha, para ser um ser humano, primeiro tinha que ter um MBA, sabe? Para você aprender a ser um ser humano. E para começar, você tinha que aprender modelo da mente, porque não faz sentido você passar a vida inteira sem saber por que, que você pensa o que pensa, faz o que faz, sente o que sente. Não faz sentido. E aí, quando eu tive essa aula, aquilo, eu falei assim, não, então finalmente agora alguém tá me explicando por que que eu tenho essa bendita dessa depressão. Então não é um azar, eu não tô amaldiçoada, não é karma, não é nada disso, é a minha mente tentando me proteger. Nossa, isso já me deu uma paz no coração, assim, que já valeu o treinamento inteiro. Eu falei, pronto, agora tá, beleza, uma luz no fim do túnel. E aí eu passei pela terapia, né, na sala. E é engraçado porque, assim, mesmo nós entendendo como funciona essa ferramenta, eu confesso que eu duvidei do resultado. No dia seguinte, assim, eu falei, parece que eu tô meio bem, né? Aí depois eu falei, parece que eu dormi essa noite. Aí depois, parece que eu não estou mais triste. Ah, será que vai durar quanto tempo isso? Eu ficava até me questionando. Fato é que passaram-se já 2 anos e os sintomas não voltaram mais. Então, até hoje, quando eu faço autoterapia, né? Porque eu acho que quem ajuda pessoas tem que ser especialista em se ajudar primeiro. Até hoje, quando eu faço autoterapia e eu vejo que funciona, eu falo, caramba, esse negócio funciona mesmo. Então, assim, essa foi a minha jornada Legal. com a hipnose. Legal, então, muita gente, quando você contava a história, muita gente falou aqui que estava se vendo, estava se reconhecendo, e essa é a história de muita gente, né, que passa por esses problemas. Como a Erika falou, ninguém é culpado de ter isso, né, tem um motivo para a gente ter isso. E só que antes da gente entrar nessa questão dos motivos, do porquê, até entender por que a Erika passou por isso, é, ficou bem claro, né, que a hipnoterapia, acho que todo mundo que está vendo aqui também já conhece, ficou bem claro que a hipnoterapia
pode tratar uma depressão em uma sessão, como aconteceu com a Érica. Só que a Érica, mas além disso, assim, tirando da parte terapêutica, assim, todo mundo conhece de tratar problemas, onde que esse conhecimento aí da mente, de como a gente funciona, onde isso ajuda hoje você na sua vida? Eu acho que principalmente na questão da evolução. Porque eu tinha uma situação financeira X, eu tinha uma situação de relacionamento X, tava tudo daquele jeito, a gente acredita, eu nasci assim, eu sou assim e vai ser assim, né? Eu não sei de onde veio, mas sei que sou desse jeito. E através da hipnoterapia a gente descobre que o jeito que você tá, você pode mudar o tempo inteiro. E isso também mudou muito a minha mente. O tempo inteiro a gente pode mudar. Você pode ser o que você quiser. Isso é, a gente fala, parece livro de romance, né? Você pode ser o que você quiser. Mas de verdade a gente pode ser. E eu acho que isso que fez muita diferença, colocar em prática isso, no dia a dia mesmo. Entender que a gente sempre pode evoluir, né? Que o que a gente é hoje não é o que a gente nasceu para ser. A gente só vai ser assim se a gente quiser continuar sendo assim, né? Mas a Exatamente. gente pode ser o que a gente quiser, né? Sim. Legal. Inclusive, eu vi o seu pai acabou de entrar aqui na live, né? O Meu pai é homem também. Edson Fuzioka, né? Aham. Eu vou comentar uma. Inclusive, eu acho que nunca contei essa história pro seu pai, que é a história do seu primeiro ECI, né? E uma coisa que a hipnoterapia me ajudou, a Erika falou que ajudou ela na questão da evolução, né? Isso ajuda todo mundo. Mas tem uma coisa que, quando eu entendi de verdade, eu já era hipnoterapeuta, já estava em hipnoterapia, mas a gente sempre está aprendendo mais, né? Aprendendo, e não aprendendo mais, quando a gente fala aprender mais, não é aprender conceitos novos, mas é com o conhecimento que a gente já tem da mente, do modelo da mente, cada dia faz a gente descobrir mais sobre a gente, descobrir mais sobre a gente se relacionar, descobrir mais sobre a vida. E, e um dia que eu lembro muito assim, que eu fiquei muito feliz, foi quando eu entendi mais a fundo como realmente tudo que a gente ensina sobre a gente ser resultado da nossa programação, como tudo isso faz muito sentido. Foi o Aí, para contextualizar, é o seguinte, quando a Erika foi fazer o curso, no primeiro dia, o curso é bem emocional, né? A gente mexe ali para fazer uma transformação nas pessoas. Aí no primeiro dia do curso, a Erika teve uma reação que liberou alguma coisa na mente dela e estava atrapalhando ela de fazer as práticas, né? Ela estava muito emocionada e não conseguia fazer as práticas. E aí, nesse momento, a gente tem monitores, né, no curso que pega essas pessoas e faz uma intervenção rápida para a pessoa voltar ao estado normal. Só que nesse dia eu que estava ali ajudando, né? Era outro instrutor e eu estava ali ajudando. E aí eu peguei a Érica nesse dia, levei para uma salinha do lado e fui ali só resolver o ponto que estava fazendo ela ficar assim. E em resumo, o que aconteceu foi que a gente voltou lá para onde isso tudo começou e a Érica voltou para o momento que ela estava no banco de trás do carro do pai dela e ela estava meio que chorando e o pai dela puto com ela e falou, para de chorar, para de chorar. Aí uma hora ela não parava de chorar, uma hora ele parou o carro, aí desceu do carro, abriu a porta de trás e aí falou, vem cá. Aí ela conta, né, que depois, ela lembra que ficava indo pro outro lado do banco, né? Aí o pai dela dava a volta, abriu outra porta, ela corria pro outro lado. E aí o pai dela, puto, pegou ela, colocou ela tirou ela do carro, aí falou, você vai ficar chorando, né? Então fica aí. Aí fechou o carro, ligou, entrou de novo no carro, ligou o carro e saiu. E isso, obviamente, foi muito traumatizante, né, para uma criança. Quantos anos você tinha, Érica, nesse Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos. 4, 5 anos? Uhum. E para uma criança de 4 ou 5 anos é muito traumatizante, né? E, e aí, nesse momento, eu ali, no papel de terapeuta, eu sabia que a Érica ia ficar bem, porque eu estava tratando essa situação específica. Só que nesse momento, eu comecei a julgar o pai dela. Eu falei, não, um cara desse não é um pai, né? Isso é um monstro. Como que o cara faz isso com a filha, deixou a filha assim e tal? E eu comecei a julgar muito.
E nesse momento eu simplesmente ignorei o conhecimento que eu tinha de hipnoterapia, né? Porque eu não pensei que se o pai dela fez isso é porque era a programação dele naquele momento. E naquele momento ele não sabia o que ele estava fazendo. E eu só fui entender isso outro dia quando o pai dele também foi, o pai dela foi fazer o curso, isso um ano depois, e o pai dela passou pela terapia. E olha que interessante, um dos motivos, o pai dela tinha vários problemas, o ais da Erika tinha vários problemas, que é o Edson, né, que está aí com a gente. E, Ainda bem que ele se tratou, viu? Senão ele não ia estar aguentando ouvir isso, não. quais os problemas que seu pai tinha, Meu Érica? pai tinha depressão Ah, ele também. tinha depressão também, né? Uhum. E aí tinha esses vários problemas, ele foi tratar no curso, e uma das coisas que mais influenciava o Edson a ter esse problema era essa culpa que ele sentia de ter feito isso com a filha dele. Só que o que que ele fez, de fato, né? Qual que foi a história real? Ele, ele tinha, tava chegado, acho que ele estava estressado no dia, né? Tinha acontecido uns problemas, e aí ele estava com a filha dele no banco de trás, chorando, fazendo mãe. Ele já tinha feito de tudo para ela parar de chorar, ela não parava de chorar. E aí ele simplesmente começou a dar bronca nela, ela não parava. Aí ele, ali nervoso, ele parou o carro e falou: Ah, você vai ficar chorando? Então vem cá. Aí tirou realmente ela do carro, colocou ali fora. Aí entrou no carro, ligou o carro e andou assim, coisa de 1 metro só. Assim, não foi nem 5 segundos. Só saiu com o carro, igual quando os pais normalmente fazem, né? Falar, ah, você vai ficar chorando, então eu vou deixar você aqui em casa, e vou sair e deixar você aqui em casa. Foi algo similar, assim, não foi nada demais. Só que para uma criança de 4 anos, ela se sentiu abandonada, né, naquele momento. E só que só esse ato aí de 5 segundos que ele fez, ele, naquele momento, ele sentiu muito culpado por ter feito alguma coisa que parecesse que ia abandonar a filha dele. E ele foi tão culpado que isso agravou a depressão dele, agravou os problemas dele. E quando eu vi isso, que é aí que eu entendi que muitas vezes, para não dizer todas as vezes, aquela pessoa que te faz um mal é porque dentro dela ela está sofrendo muito mais com aquilo. Então a gente tem que ter compaixão por aquela pessoa e não julgar aquela pessoa. E nesse momento eu entendi essa lição, caiu essa ficha, porque eu estava julgando uma pessoa que de fato estava sofrendo mais do que a própria Érica. E aí eu, com isso, aprendi a olhar para as pessoas com mais empatia, com mais amor, sem julgamento. Então, essa foi uma grande lição que eu tive com a hipnoterapia. Ô, Érica, e aí depois, como que seu pai... ô, Edson, você está aí? Comenta aí como que você ficou depois da hipnoterapia, depois de entender isso, depois de se perdoar, né? Ô, Eric, comenta como que é depois que seu pai se tratou, como que mudou a relação de vocês? Muda completamente, porque agora a gente estava falando a mesma língua, né? Agora a gente estava entendendo por que a gente era do jeito que a gente era. Meu pai entende que isso ele aprendeu com os pais dele, que os pais dele aprenderam com os avós, assim por diante. E quando a gente entende isso, a gente sai daquele diálogo de ficar contando historinha um pro outro e culpando o outro e se vitimizando e não sai daquele ciclo vicioso nunca mais. A partir desse momento, eu acho que a nossa relação em casa, inclusive, melhorou muito, ficou muito mais leve, ficou muito mais harmoniosa e as pessoas pararam de se culpar e se vitimizar. Então, a gente fala só, né? Mas o fato de eu ter ido fazer o treinamento, me tratado, cheguei em casa, falei, pai, olha, é incrível, você também precisa disso, todo mundo precisa disso. Meu pai foi, se tratou, mudou muito mais ainda. Por tabela, né? Minha mãe e minha irmã também entendem muito desse assunto, porque a gente só fala disso. Então, eu acho que é uma coisa que vai contaminando, assim. Quanto mais as pessoas sabem disso, mais leve ficam as relações. Então, hoje, quando eu converso com uma pessoa que não entende nada do que a gente está falando, de autoconhecimento, de modelo da mente, eu fico olhando aquilo e falo, nossa, se essa pessoa soubesse do que a gente sabe, ela não estaria do jeito que a gente está. Então, por isso que eu falo que realmente, quanto mais pessoas souberem disso, é melhor. E a prova de que as pessoas ficam transformadas é o próprio Edson tá aqui, né? Eu tô falando aqui na frente dele, que eu achava ele um monstro. Às vezes eu falo o que eu pensava, nossa, que esse não é um pai, esse é um filho da puta, fazer isso com a filha. E ele escuta isso e ele sabe que... E hoje ele é meu amigo e tá tudo bem. Porque ele entende que naquele momento eu estava sendo resultado da minha programação também para julgá-lo.
Legal. Hoje, tanto que assim, hoje vocês estão vendo, né? Eu falo disso tudo, a gente dá risada, então é uma coisa que jamais aconteceria, né? A gente era todo cheio de dedos para falar sobre isso. E hoje numa boa. Legal, é que ele comentou aqui, quando a família participa, a cura é mais rápida, né? Sim. Inclusive, é Legal. onde tem que fazer um pacote família, sabe? Quando vem um, tem que vir todo mundo, porque faz muito mais sentido. Isso acontece muito, né, Michael? Às vezes a gente tem o caso da Pamela, por exemplo, né? A Pamela participou do treinamento, aí veio depois uma irmã dela, depois veio a outra, depois veio o namorado, e assim vai indo. Isso é uma coisa que acontece mesmo nos É. treinamentos, porque as pessoas vão percebendo que, poxa, eu saber disso foi tão libertador que todo mundo que eu conheço precisa saber também. Uma pessoa comentou assim, nossa, o Marco fala palavrão. É Bom, gente mas como a gente. e, então, é muito poderoso isso, né? E, Érica, mas a gente está falando aqui da programação, né? Que todo mundo é resultado de uma programação e uma pessoa depressiva, ela é resultado de uma programação que a tornou ela depressiva, né? E geralmente a depressão, né? A pessoa não tem mais vontade de viver, tudo. Ela tem uma programação que a mente dela olha para si mesma e não sente mais aquele amor pela vida, não sente merecedora, não sente culpada de alguma coisa. O que você sentia no ápice assim, da sua depressão sobre si mesmo? Eu sentia que eu era uma bosta, que eu não servia pra nada, que além de estar com todo aqueles sintomas ainda, eu era um peso para os meus pais, porque eu falei, que pai, que mãe que gosta de ouvir o filho falar que quer se matar, né? Tipo, pô, eu dei de tudo, essa menina aí agora tá falando que tá tudo uma merda, que ela quer se matar, que, enfim. Você imagina, né? Então eu me sentia o substrato do cocô da bactéria pisado, assim. É a última coisa que eu falei, cara, eu não sirvo pra nada, eu só tô atrapalhando aqui, fazendo os outros sofrer, fazendo meus pais sofrer, tá tudo uma bosta. Então, assim, eu acho que quem já passou por esse sintoma, só o fato de entender que a mente tá dando, né, esse sintoma da depressão como uma forma de proteção, eu acho que vira uma chave gigantesca na mente, porque o tempo inteiro você fica pensando, é sacanagem da minha mente, eu tô assim porque é castigo, eu tô assim porque é um azar, porque eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para merecer estar desse jeito, porque eu não fiz nada, porque eu não fiz nada. Então, isso eu acho que foi o que mais me ajudou. Sintoma é proteção. A mente nunca Então, sabota, uma ela só proteção, né? protege. Legal. E já que a gente tá falando de sintoma e proteção, fala os principais pontos assim que fez a sua mente criar esses sintomas de proteção ali. O que você passou? Como que foi a programação na sua infância para você ter desenvolvido esses anos de depressão? Para a gente entender o quanto que a mente às vezes entende errado, né, na nossa interpretação, como às vezes a mente entende errado e às vezes causa um problema pior do que a própria situação. Bom, quando eu era pequenininha, né, o primeiro contato que eu tive assim com escola depois do pré, eu fui para um colégio e vocês sabem, né, criança pequenininha, o primeiro contato com outras pessoas fora de casa, daí a gente aprende a fazer amigos, a socializar. Então, entenda, essa fase da infância é a parte da nossa vida que a gente faz download de informações, né, você está aprendendo tudo novo. Então, nesse momento, eu passei, acho que da primeira série, né, que a gente entra com os 5, 6 anos, até a quinta série, mais ou menos, que, ou seja, até os 11, 12 anos. Então, esse período todo de tempo, eu passei por uma situação lá que não foi legal. Eu tinha muita dificuldade para falar sobre isso. Inclusive, se eu não tivesse resolvido, eu não ia conseguir falar sobre isso hoje, que foi uma situação de bullying. E não foi um bullying bobinho, assim, tipo, ela puxou meu cabelo, ela me xingou de boba. Não foi uma coisa assim. Foi uma coisa que eu passei todos os dias com uma pessoa lá no colégio, em que ela fazia uma humilhação psicológica muito forte comigo. De pegar meu material, de esconder minhas coisas, de me humilhar, de cuspir em mim na hora do intervalo, de fazer conchavo assim com outras crianças e todas elas judiarem de mim ao mesmo tempo, de pegar o dinheiro do meu lanche. Eu nunca lanchei na época do colégio. E você pensa assim, eu como adulta, depois que eu entendi que eu tinha passado bullying, eu comecei a me culpar. Eu falei assim, meu, Érica, você é retardada? Por que você se deixou passar por isso? Inclusive, eu tinha vergonha de contar isso para as pessoas, porque elas iam falar assim, nossa, que idiota, por que você não contou para sua mãe? Ai, que tonta, por que você não devolveu? Por que você não falou que você não ia fazer? Só que, gente, a cabeça de uma criança, sabe, que começa a passar por isso, eu aprendi a passar por situações de humilhação por anos.
E isso causou um dano na minha vida tão grande que eu demorei 20 anos para conseguir perdoar essa pessoa. 20 anos é muita coisa. Eu passei minha adolescência pensando em vingança. Eu passei minha adolescência pensando como que minha vida teria sido se eu não tivesse passado por aquilo. E não adiantava falar na terapia, porque eu falava e não resolvia. Então, eu sei que hoje, o fato de eu entender que ela fazer bullying comigo, o que que ela não deveria passar na casa dela para ela ser daquele jeito, porque eram humilhações muito fortes, eu acho que para uma criança daquele tamanho, sabe? De fazer grupinhos assim, falar, ah, todo mundo, vamos lá na hora do intervalo, faz um círculo em volta da Erika e cospe todo mundo nela. Hoje, se você ouve um negócio desse, você fala, meu Deus, de onde que a criança tirou isso? Né? Só que quando você está dentro do problema, você não vê mais nada. Você fala, olha, o que que fizeram comigo? Tadinha de mim. E o fato você não muda, né? Então você fica presa naquela circunstância, você não vai sair nunca mais. Então, isso foi, eu acho que uma das coisas mais determinantes para eu ter depressão. Porque o que que a minha mente aprendeu? Olha, se ela sai de casa e ela entra em contato com pessoas, ela se machuca. Se ela tiver depressão, ela não vai querer sair de casa. Se ela não sair de casa, ela não vai se machucar. Fica em casa, no quarto, trancada, porque assim ninguém mais te machuca. Então, quando a gente entende, putz, essa depressão tá tentando me proteger de tudo que aconteceu comigo. E aí faz todo sentido. né? E, e como a Erika falou, né, quando a depressão, no caso dela, a que a gente julga, né, nunca dá para saber exatamente os motivos do subconsciente, mas aparentemente ele só queria proteger, não deixar ela sair de casa, porque as pessoas podem querer cuspir nela ou querer humilhá-la. E tudo tem uma causa, né? Tudo que você faz hoje, tudo que você é hoje tem uma causa no passado. Só que uma reflexão que é importante fazer também é que tudo que você sofreu não necessariamente vai causar só coisas negativas. Porque talvez se a Érica não tivesse. Aliás, Érica, fala da forma que você fala, da forma que você explica, quando você faz a palestras e tal, como que às vezes essas coisas aí negativas pode trazer a pessoa incrível que a gente se transforma depois. Sim, é aquilo, né? Não é a coisa, é o que você faz com a coisa que te aconteceu. É na Ó, Érica, você teoria. consegue levantar um pouquinho a sua câmera só, porque está cortando sua testa. Aí. Assim, Tá. quando a gente entende que não é a coisa, é o que você faz com a coisa, né? E isso só funciona depois que você coloca em prática. Eu falo para os alunos assim, olha, mas no final das contas, né, não é uma questão de se conformar com o que aconteceu com você. É realmente ter outra percepção. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso quando eu era pequena, eu não ia ter depressão. Eu não ia ter procurado tanto. Eu não ia ter chegado na hipnose, porque não ia ter motivo para eu chegar na hipnose se eu não tivesse depressão. Eu não ia ficar procurando. Só procura essa ferramenta quem tá mal. Eu nunca vi ninguém, eu tô tão feliz, alegre e contente que eu vou procurar alguma coisa para me ajudar a ser mais feliz ainda. Não. E se eu não tivesse passado pelo processo, meu pai não teria passado. Se meu pai não tivesse passado, a gente não teria tido todas as transformações na nossa família. E se isso tudo não tivesse acontecido, eu não teria começado a atender pessoas. Se eu não tivesse começado a atender pessoas, eu não teria chegado ao ponto de dar aula. E se eu não tivesse chegado ao ponto de dar aula, eu não teria entrado em contato com todos os alunos que se formaram também. Então, assim, é um efeito dominó, né? O que a gente fala de lá do efeito borboleta, mas daquela merda que me aconteceu, nasceram flores, né? Então, assim, hoje eu falo, nossa, que bom que ela fez isso comigo, porque se ela não tivesse feito tudo aquilo, eu não estaria onde eu estou hoje. A gente Então, aprende a essa ter outra foi a maior perspectiva, né? significação que eu fiz. Legal, poderoso, né? E colocando mais uma florzinha, né? Mais um ponto aí, mais uma peça do dominó. Tem pessoas aqui que falaram que se identificaram muito com a história e já estão querendo buscar um hipnoterapeuta, buscar entender mais sobre isso. E só que isso só aconteceu, né? Você aí que se identificou com a Érica, só aconteceu isso, vai ser transformado porque a Érica contou a história dela aqui, porque ela se tornou, começou a dar aula, né? Começou a atender. Ou seja, se ela não tivesse passado por tudo isso, ela não estaria aqui hoje contando a história dela e você, que se identificou com a história dela, não teria modificado, né? Então, às vezes, uma coisa, quando a gente evolui como ser humano, entende de onde vêm os nossos problemas e aceita, e vê como lado positivo, a nossa transformação passa a transformar outras pessoas de forma que a gente nem pode imaginar, né? O efeito dominó é incrível. E isso é muito
muito poderoso. E a Erika falou que talvez nunca teria ido buscar hipnoterapeuta, ser hipnoterapeuta e tal. E antes você era arquiteta, né, Erika? Aham. E, e pelo que eu lembro, você falava que você era arquiteta e tal, só que não era aquilo que te motivava, né? Não deixava a sua vida plena, a sua vida feliz. E se você não tivesse passado por todos esses traumas na infância, talvez você estaria sendo arquiteto até hoje, estaria tendo uma vida ali até boa e tal, só que não estaria sendo feliz como você poderia ser, né? Hoje entendendo melhor como você funciona e como as pessoas funcionam. Faz sentido? Sim, faz sentido, porque o que fez eu, inclusive, fazer a transição de carreira, porque quando eu fui fazer o treinamento, eu não pensava em aplicar para outras pessoas, era só para mim. E se alguém me falasse assim um dia você vai ser terapeuta, eu, jamais. Por isso que nunca diga nunca, viu? Nunca diga nunca, a gente não sabe das coisas. É. Aí quando eu comecei a atender pessoas e ver os resultados, né? Porque, assim, eu acho que muita gente pergunta para mim, né? Ah, mas você é psicóloga? Mas você é médica? Né? Rola esse preconceito ainda, né, com os hipnoterapeutas. É, mas em 8 dias você não tá pronta para ajudar ninguém. Então eu falo assim, olha, tá, eu não sou psicóloga, eu não tenho formação em área da saúde, mas tem um negócio que eu entendo, que é dor. Eu sei o que é dor doída por muitos anos e não entender por quê. Então, isso eu sei o que é. E quando você entende isso, que na verdade, independente da formação que você tenha, dor todo mundo tem, eu acho que eu consigo ajudar muito mais pessoas por esse entendimento. Não pelo fato de ter um diploma na parede. Então, eu comecei a ficar muito mais satisfeita com os resultados em ajudar as pessoas a se livrarem disso do que o resultado que eu tinha na minha antiga profissão. Era legal? Era. Ah, que bacana, entreguei um projeto bacana, todo mundo ficou feliz. Ah, legal, vida que segue. Mas esse não, né? E quando eu vejo esse efeito dominó, uma pessoa chega para mim e fala: Ah, você acredita que depois da sessão que eu fiz com você, tem até uma cliente que eu ajudei? Ela fala assim: Olha, eu não tinha dinheiro para voltar para o país que meu marido tá. Eu estava presa aqui, eu não estava conseguindo trabalhar por conta da minha depressão. Depois da sessão que a gente fez, eu voltei a trabalhar, juntei dinheiro, consegui voltar para lá e agora eu continuo trabalhando e agora ele quer ser hipnoterapeuta. Quando a gente começa a ver esses desdobramentos, você fala, nossa, cara, o que a gente faz é muito incrível, sabe? Chega realmente do outro lado do planeta, e isso é muito legal. Isso é o que a gente sabe, né? Imagina as coisas que acontecem que a gente nem fica sabendo, né? Sim. Nossa, é muito, muito poderoso. Galera, alguém tem uma pergunta para a Érica? Que é muito poderoso isso aí, gera muitas curiosidades, muitas dúvidas. E quem tiver pergunta, vai mandando as perguntas aí. Érica, por conta disso tudo, né, dessa importância da gente entender um pouco sobre a mente, que a gente teve a ideia, né, de lançar um curso de hipnose, que começa hoje, né? O curso de hipnose vai ser de 4 dias de hipnose e auto-hipnose. É para exatamente entender um pouco disso que a Erika está falando, para a gente entender como se relacionar melhor com nós mesmos, como se relacionar melhor com as pessoas, só que tudo isso ligado à hipnose. E eu quero mostrar no curso que apesar da hipnose ainda, né, ser muito ligada àquelas coisas de palco e tal, de colar a mão e tudo, isso tudo é só um pedacinho, né, do potencial que a hipnose tem, né? Mas agora vocês então estão vendo com a história da Erika que quando a gente entende profundamente como a mente funciona, como a hipnose funciona, a gente entende a vida, né? A gente entende como se relacionar melhor com as pessoas, como ter uma família melhor, como ser mais saudável, entende tudo de uma forma melhor. Faz sentido, Erika? Sim, faz muito sentido. E é engraçado porque quem ainda não fez o treinamento fica, nossa, assim, fica numa expectativa, né? E eu falo assim para os alunos no primeiro dia e no último dia, falei, o que você falaria para você se você soubesse que você ia passar por esse treinamento? Todo mundo fala assim, ó, meu único arrependimento é que eu não fiz esse treinamento antes. É engraçado. E a gente costuma falar que todo mundo faz o tempo que deveria fazer, né? Que talvez se ele tivesse feito antes, a mente não estaria tão aberta, tão pronta para ver a importância e profundidade de tudo aquilo que aprendeu. O Edson falando aqui, quer ouvir o seu depoimento? Érica, não, ele não sente mais dor, não tem mais sentimento de culpa que ele tinha antes, que acho que está que acho que tá no processo de cura. Legal, é muito legal ver essa mudança da família. O cliente está perguntando por onde começar a estudar esse assunto.
ô Cleide, o objetivo do curso que a gente vai fazer hoje é exatamente isso, para vocês começarem a estudar esse assunto. O curso vai ser online e é gratuito, tá? A gente está fazendo isso para aproveitar, para vocês aproveitarem a quarentena para estudarem. Então, o link está lá na minha bio. Só entrar lá no link da minha bio depois e se cadastrar. Olha o meu xará, Michael Zalter, perguntou se não houver um momento específico, o ambiente de uma criança no passado com muitas pessoas ansiosas, como resolver? Não Você sei se comentar? foi bem isso do momento específico. Eu acho que eu entendi, né? Se não foi isso, você repete a pergunta aí. Tá falando, mas e se a criança não tiver tido uma situação dessa, como resolver o problema? É isso, eu acho que é assim, as pessoas acham que precisa de um momento, ó, sabe, aquele momento que ela foi sequestrada, aquele momento que ela foi abusada, aquele momento X. Gente, a grande maioria dos ECIs, né, que a gente fala que é a causa dos problemas que os adultos têm hoje, muitas vezes é uma coisa que para o adulto hoje é uma coisa, sabe, eu tava na escola, meu pai esqueceu de me buscar. Foi isso. Eu tava no berço chorando, minha mãe não veio. Foi isso. Então, hoje o adulto fala, isso, mas para a criança, aquele momento foi determinante. É a primeira gota no copo de várias outras que um dia transborda. Então, em resumo, sempre tem alguma coisa que aconteceu. Não precisa ser um Uhum. negócio do tamanho que a Erika passou, mas sempre aconteceu alguma coisa. Eu já contei aqui algumas vezes, eu tinha muito medo, né, de falar em público, ansiedade, de gravar vídeo, e eu nunca imaginei de onde isso teria vindo. E o dia que eu fui buscar no meu subconsciente para tratar de uma vez por todas, foi no momento que eu estava na sala de aula, fiz uma pergunta para a professora e os coleguinhas riram de mim. Naquele momento, é uma situação boba, assim, acho que a maioria das crianças devem passar uma hora ou outra das pessoas, dos coleguinhas rirem, mas naquele momento minha mente entendeu, se o Michael fala alguma coisa, as pessoas podem rir dele, então para eu proteger o Michael das pessoas não rirem dele, é só não deixar ele falar. E para eu não deixar ele falar, é toda vez que ele tiver vontade de falar alguma coisa, eu jogo um coquetel de hormônios nele, de adrenalina, de ansiedade, para ele ficar desconfortável e não querer falar. Assim ele está protegido e ninguém vai rir dele. E Sim. assim eu vivia a vida de uma criança de 8 anos por vários anos da minha vida com medo de abordar as pessoas, de falar em público, de gravar vídeos, por conta de um medo de uma criança de 8 anos. Então sempre tem alguma coisinha que nos impede. Ô, Érica, como que você vê que o seu namorado também é hipnoterapeuta, né? Sim, O todo mundo Bruno. é. E como que isso ajuda na relação do casal? Que é legal até a gente tirar um mito também, que as pessoas às vezes acham que, então se eu sou hipnoterapeuta e o meu cônjuge é hipnoterapeuta, então aí a vida é perfeita, não tem mais, ninguém mais fica chateado com o outro e tudo mar de rosas. Como que é? Explica um pouco sobre isso pra gente desmistificar até um pouco. Olha, eu acho que o que acontece é que eu falei, né? Quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem com você mesmo das suas coisas. Então, depois que você entende que a culpa não é dos outros, a culpa não é nessa coisa de culpa. Se você se incomodou, a questão tá em você, as DRs ficam mais complexas, tá? Então, uma incomoda o outro, daí fala assim, se te incomodou, você tem que tratar alguma coisa aí. Mas é lógico que eu sei que eu preciso tratar alguma coisa aqui. E se eu que tô incomodada, lógico que é meu, que não sei o quê. Por que você tá falando isso? Isso é óbvio. Mas não sei o quê, porque pergunta pro teu subconsciente por que você tá assim. Eu não quero falar com o subconsciente porcaria nenhuma, eu não quero ser cansei desse negócio. Então, assim, as DRs, elas ficam mais complexas. Mas é muito bom, porque daí você entende o quanto a relação a dois mostra em você o que você precisa tratar em você. Eu acho que uma das interações que mais mostram isso é relacionamento, realmente. E o fato dele saber as coisas que a gente sabe, né, de hipnoterapia, a gente não tem mais desculpa. Chega uma hora que um fica olhando para a cara do outro assim, incomodou, né? Não, deixa quieto, eu já sei, vou me tratar. E pelo menos a gente vai evoluindo de verdade, né? Senão os casais falam muito assim, toda vez que a gente tem DR, voltam as mesmas conversas, as mesmas coisas, eu taco na tua cara coisa que aconteceu há 10 anos atrás, aí não tem mais esse ciclo. A gente sempre está evoluindo assim, tem as DRs, tem as brigas, tem os entendimentos que faz parte, mas aí a gente vai indo para algum lugar, né?
Não fica Patrícia sempre. comentou, DR das galáxias. E acho que esse ponto que você falou, aí, acho que é a principal diferença que eu vejo, né, da evolução como casal. Porque num casal tradicional, né, que não tem esse conhecimento, as pessoas estão reagindo ali pelas programações dela, a outra reage também em relação à programação dela e fica naquela briga de programação e ninguém consegue evoluir, ninguém consegue sair daquilo. Aí, de forma consciente, a gente tenta falar, ah, não, tá bom, vou mudar, só que é só consciente, né, só 5%. Então não há evolução e fica sempre naquelas mesmas nas brigas até o momento que desgasta, às vezes, e o relacionamento até termina. Agora, quando a gente tem esse entendimento, como a Erika falou, o que ela falou é importante, né? Que ainda assim, a mente subconsciente sempre está lá, né? Sempre tem a emoção. E quando a emoção está aflorada, o consciente se desliga. Então a pessoa vai ficar nervosa, ela sabe de tudo que ela sabe, mas ela não consegue usar naquele momento. E às vezes ela fala, ah, não, eu sei que é sobre mim, mas não quero saber disso agora, eu não quero falar com o meu subconsciente. E isso porque a emoção está ali. Só que depois que passa a emoção, aí vem a reflexão e a gente sabe o que aconteceu e a gente usa aquilo para evoluir. Então, a cada dia, acho que o relacionamento vai evoluindo como um todo. Então, É. isso é muito legal. Ah, outro Michael, agora cheio de Michael aqui. Agora o Michael escrito diferente. Ele fez uma pergunta interessante. A hipnose funciona para pessoas narcisistas? Ó, eu já vi algumas perguntas parecidas que funciona para bipolaridade, funciona para isso, para aquilo. É importante que vocês entendam que tudo que eu sinto é um sintoma, né? Seja emocional, seja físico. E o único jeito que a nossa mente tem para se comunicar com a gente é através de sintoma. Ela não tem boca que fala, é sintoma. Então, tudo aquilo que eu sinto tem uma causa. Então, independente do nome, é narcisista, é bipolar, é TDAH, é depressivo, é ansioso, não importa o nome da coisa. Essa coisa tem uma causa e essa causa está no teu subconsciente. Então, a princípio nós falamos, se você não nasceu assim, muito provavelmente foi uma estratégia da sua mente para te proteger de alguma coisa, e se foi ela que criou, a gente também consegue fazer com que ela ressignifique isso. Então, não se preocupe com o nome, tá? Tem uma causa. Sempre tem uma causa. A, a Josi comentou aqui sobre o relacionamento. Falou, é ótimo arrumar um hipnoterapeuta para namorar, hein? Já ajuda. E parece brincadeira, mas eu tenho amigos hipnoterapeutas, né, que só se relacionam com pessoas que são hipnoterapeutas, porque já é 60% do caminho andado, né, no sucesso no É. relacionamento. Gente, de verdade, não tem. Eu acho impraticável uma DR de uma pessoa que entende as coisas que a gente entende, uma pessoa que não sabe nada. Você olha assim pra pessoa e fala, não dá. Você desiste antes de começar a DR, né? Ó, a Sandra comentou aqui, Érica. Érica, minha filha sofreu muito bullying e ela é muito tímida e não tem autoestima. E ela é muito linda. Não sei como ajudá-la, porque ela sempre chora quando chega da escola e tal. Tem 16 anos. Como ajudar? É um pouquinho do que o Michael falou também, né? A mente dela tá protegendo ela, tá dando o sintoma da timidez, né? E ela fica chorando para não ir. Por quê? Porque a mente dela sabe que se ela ir para aquele lugar, ela vai sofrer. Então, eu acho que com essa idade, né, 16, ela já deve ter uma maturidade emocional para entender. Você já pode explicar para ela que a mente dela tá tentando proteger ela daquilo. E você pode fazer, eu acho que dá para procurar um hipnoterapeuta para ela passar por uma sessão, para ela ressignificar o que já aconteceu com ela e dar apoio e força emocional para que ela não passe mais por essa situação. Porque não vai adiantar mudar de colégio, não vai adiantar mudar de cidade, não vai adiantar deixar ela em casa. Isso não vai resolver o problema. Então, sempre quando as pessoas perguntam, o que eu faço? Vai se tratar, vai se tratar. É o caminho mais rápido que tem. Acho que a resposta para muitas perguntas que fizeram aqui é isso, né? Não tem muito segredo, né? Não tem como a gente aqui na live falar, ah, não, no seu caso faz isso, fala isso. Não, tá no subconsciente, né? Tudo tem uma causa, então tem que buscar realmente ajuda, buscar um hipnoterapeuta. Uhum. Ou você se torna, né, um hipnoterapeuta até para entender e ter essa abrangência aí que a Erika tem, ou você resolve o problema de forma pontual buscando um profissional aí
na sua cidade. Tem o Omnifinder, né? Estão indicando que é onde tem lista todos os Sim. profissionais da Omni que estão trabalhando, que estão atendendo, e busca um profissional para realmente resolver o problema. Um, um início de caminho aí para quem quer começar e antes mesmo de uma terapia, dependendo se o problema nem não for tão forte assim, tão paralisante assim, é a leitura do meu livro, que eu sempre indico, né? O Desbloqueia o Poder da Sua Mente, que ela vai entender ali o que está acontecendo, talvez vai entender de onde veio muitos dos problemas dela, talvez isso aí já resolva. E se não resolver, com o livro ela vai entender realmente que precisa da terapia ou não. Então é um ótimo início de caminho. Outras pessoas falam que tenho gastrite, mais de 6 anos, aconteceu logo 5 meses após meu segundo filho nascer. Érica, aproveitando até para comentar sobre isso, comenta sobre alguns sintomas físicos, por exemplo, que muita gente acha que hipnoterapia é só para depressão, ansiedade, insônia, coisas que são conhecidas como emocionais, né, como psicossomáticas, né? Mas a gente estuda, a gente ensina que basicamente tudo é gerado na mente, né, através de uma emoção. Porque se a pessoa não nasceu com aquilo, por que que em algum momento ela desenvolveu aquilo? Uhum. E que tipo de problema assim mais diferente que você já tratou, você já ajudou, que as Eu acho pessoas que se os surpreenderiam? casos mais impressionantes são aqueles que a medicina fala que não tem cura, que são os crônicos, né? Fibromialgia é um dos sintomas físicos que eu mais atendo. Porque se você for um médico, ele vai falar, ó, a medicina não fala por quê, e você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida, e é assim. Eu acho que deve ser horrível escutar um diagnóstico desse, né? Tipo, a medicina tá falando, meu Deus, não tem o que fazer. Então, fudeu, né? Então, dores crônicas, principalmente fibromialgia, artrite reumatoide, esses sintomas que as pessoas falam que não sabe de onde vem para onde vai. Porque mente e corpo estão ligados. A gente está tão dissociado dessas coisas que a gente fala assim, meu pé esquerdo, mas você é seu pé esquerdo. Então tá tudo ligado. E tudo começa na mente. Eu acho que a primeira forma que a mente começa a te avisar é através de um sintoma emocional. Só que isso, se persistir por muito tempo, vai para o corpo físico. Porque não tem para onde ir, sabe? Até o próprio nome já fala gastrite nervosa. E quando os médicos estão cada vez mais falando, isso é estresse, isso é estresse. Quando ele está falando isso é estresse, ele está falando vulgo, isso é um problema emocional. Né? E, inclusive, um dos casos que a Erika atendeu de fibromialgia está lá no canal do o Case completo, né? A gente fez um mini documentário Ai, sobre a história, está lá no canal da Omni Brasil. Depois, só colocar no YouTube lá, fibromialgia Omni, que vai aparecer a história de uma cliente da Érica, o que uhum. aconteceu com ela, como que era a vida dela, como que ela foi tratada. Então, é ótima, para quem passa por isso, né? Um ótimo case ali para você se inspirar. Sim. E Michael, só acho importante dizer, ó, porque a Carol perguntou aqui, ó, endometriose vocês já curaram em alguém. É muito importante que todos vocês saibam que ninguém cura ninguém. Não é a técnica que cura você, não é uma pessoa que cura. Não existe isso, eu vou te curar. Não tem, tá? O que acontece é que todo organismo tem a capacidade de autocura. Porque é ou não é verdade? Você corta a tua mão, você vai cicatrizar querendo ou não. É uma capacidade do nosso organismo. Então, quando, através da hipnoterapia, você organiza suas emoções, você resolve suas questões, seu corpo volta a fazer o que ele sempre soube fazer, que é autocurar. Então, você vai se autocurar. É isso que vai acontecer. é verdade, é importante dizer isso, né? Como a Erika está falando, todo sintoma tem uma causa. Às vezes, alguma coisa aconteceu no seu subconsciente, o seu subconsciente quer te proteger, não deixando sua capacidade natural de se autocurar, curar aquele problema, resolver aquele problema, né? O seu corpo não está se curando porque o subconsciente acha que é melhor ele não se curar. Por qualquer motivo que seja, que vai ser descoberto na hipnoterapia. Então, o que a hipnoterapia faz é buscar as causas emocionais ali que não estão deixando seu corpo reagir da forma que ele nasceu e foi programado de fábrica para reagir. Por isso que as pessoas vão perguntar, mas funciona para isso, funciona para isso? De uma forma ou de outra, a hipnoterapia sempre vai ajudar porque vai tirar a influência negativa da sua mente em relação àquele problema. E aí Uhum. daí o corpo vai fazer o resto. Inclusive, a gente nem precisa saber o nome do sintoma para resolver o sintoma, porque o que importa é o que está na mente, e não a definição, o rótulo que colocaram em cima daquele sintoma.
Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Michelle falou que fez regressão com a esposa, sofre de fibromialgia, além de ansiedade, porém que não conseguia achar o caminho para ajudá-la. Tem uma forma melhor? Ó, Michelle, o ponto a gente tem que entender o conceito, né? A gente busca a causa do sintoma e tem várias formas de fazer isso dependendo da pessoa. E então não é a técnica específica que trata, né? Tem todo um processo que faz a pessoa ser tratada. E muitas vezes não precisa nem como você falou, de usar regressão para tratar alguma coisa. Então não dá para a gente falar, não faz isso, então faz aquilo, porque como a Erika falou, não é a técnica, não é a hipnoterapia, é a mudança da mente da pessoa que vai fazer ela se autocurar. Uhum. Bom, Érica, a última pergunta aqui, como saber se o hipnoterapeuta é bom, já que no Rio não tem a Omni? O Cid, a Omni é uma escola de hipnoterapia, ela forma os profissionais. E hoje a gente tem pessoas formadas pela Omni em todos os estados do Brasil. Lá no Omnifinder você vai achar assim no Rio. E é como saber se o hipnoterapeuta é bom. Aí é importante deixar isso claro também, né? A gente passa as técnicas, a gente ensina os terapeutas, mas cada um tem uma forma de atuar, cada um tem uma forma de atender. Então, é você que tem que conhecer o hipnoterapeuta, você que tem que conversar e sentir se ele é o mais capacitado para trabalhar com você, né? Então, acho que é isso. Você tem alguma uma sugestão sobre isso, Érica? Uma recomendação sobre isso? Do terapeuta, de É, encontrar? Eu acho que é bem isso mesmo, porque para independente da profissão que seja, o cliente tem que ter tem que se conectar com o profissional. Então vai, procura, conversa, troca ideia, se sente bem, sente segurança, vai e faz. legal. Bom, Érica, tá acabando aqui. Falta mais um minutinho. Você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas? A mensagem que eu daria é: para de reclamar, para de falar, o que já foi, agora vai buscar o resultado, tá? Então, ainda bem que hoje no mercado tem muitas ferramentas, tem muitas possibilidades, a hipnoterapia é uma delas, tá? E procure entender mais, porque só ficar falando sobre o seu problema, você só tá perdendo tempo. Legal. Então, para de reclamar e vai buscar a solução. Bom, galera, queria agradecer mais uma vez a presença aí da Érica, passou muita informação legal, uma história muito inspiradora. E se a Érica conseguiu alcançar esse entendimento sobre a vida dela e conseguir buscar essa evolução constante, todo mundo consegue. Queria agradecer a presença aqui do Edson também, né, o pai da Érica que está aqui, deu algumas mensagens, compartilhou aí como que ele foi transformado. Então, é isso. Então, eu vejo vocês hoje às 6 horas da tarde lá no curso. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, aproveita que é gratuito. Primeira vez que a gente está dando um curso gratuito e a gente se vê lá. Bom, Érica, obrigado mais uma vez e a gente se vê qualquer hora. Tá bom, muito obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada para quem esteve aqui. Quem tiver dúvidas, pode mandar pra gente no direct. Tchau, pessoal. Tchau.